Olá, meu nome é João Lucas Alcântara Santos, atualmente curso quarto período de Letras, Português e Inglês e faço parte do PIVIC UFLA. Meu orientador é Rodrigo Garcia Barbosa, professor do Departamento de Estudos da Linguagem. O tema da nossa pesquisa é as representações da América Latina em Dentro da Noite Veloz. Cabe em um primeiro momento contextualizar quem é o autor dessa obra e o contexto em que ela foi desenvolvida. Ferreira Goulart, pseudônimo de José Ribamar Ferreira, foi um dos maiores expoentes da poesia brasileira no século XX, atribuindo a suas obras mais conhecidas o caráter engajado e disruptivo. Maranhense de São Luís, Goulart foi um dos atingidos pelo golpe militar de 64, vindo a se isolar em diferentes países, entre eles União Soviética, Chile, Peru e Argentina, em um período de 7 anos. Nesse sentido, foi entre 1962 e 1975 que Goulart escreveu os poemas que guiaram a pesquisa, aqueles, claro, reunidos em Dentro da Noite Veloz. Portanto, nosso objetivo é entender as ferramentas poético-literárias das quais o poeta Ferreira Goulart lançou mão para produzir uma poesia engajada. Para isso, tivemos que consultar autores como João Luiz Lafetá, Alexandre Pilati, o próprio autor, Ferreira Goulart, em duas de suas autobiografias, Rápido de Foguete, de 2010, e a Autobiografia Poética e Outros Textos, de 2015, além de teóricos como T.S. Eliot e Theodor Adorno. Cabe ressaltar que é uma pesquisa ainda em desenvolvimento, uma pesquisa com 2 meses de duração, mas há já um caminho para desenvolver uma resposta mais encorpada. Com isso, nós pegamos um termo cunhado pelo próprio autor, chamado de alquimia vocabular, que é um ponto de partida. E o que é essa alquimia vocabular? É uma forma de legitimar o lirismo a partir do tema político, longe de uma poesia panfletária, mas que entrelaça vocábulos poéticos e não apenas a fim de engendrar uma lírica de qualidade. Então aqui, para esclarecer ainda mais, o que diz o autor? De algum modo, procurei realizar uma espécie de alquimia vocabular de palavras naturalmente poéticas e outras antipoéticas, ou não poéticas, como nomes de empresas internacionais, que simbolizam o capitalismo. No poema sujo, creio eu, deu-se uma implosão de tudo que for elaborado durante os anos de 1962 e 1975. Então aqui ele explica, ele esclarece bem isso. Para ressaltar, o que é o Poema Sujo é a sua obra-prima. É um livro lançado no mesmo ano que Dentro da Noite Veloz. Por que ele é importante ser citado aqui? Porque como Dentro da Noite Veloz, que é a obra que nós vamos trabalhar, foi escrita em um período de 62 e 75, a gente não pode desvincular essa obra do Poema Sujo, porque o Poema Sujo é como se fosse uma continuação. A obra posterior que a gente vai trabalhar é uma passagem para o que veio a ser o Poema Sujo, então essas duas obras estão muito próximas e na poesia dele. E aqui, para esclarecer ainda mais essa questão da alquimia vocabular, temos aqui um trecho do poema Homem Comum, qual ele cita empresas estrangeiras e faz uma analogia com os braços do povo. Essas empresas são os braços do povo que nos oprimem. Então aqui, para fugir um pouco da abstração, de fato, uma aplicação do conceito na sua obra. Então, o que se pode concluir? Mesmo que inicialmente, que há um caminho a se desvendar quando se trata da obra, e da poesia engajada de Goulart, partindo desse modo da alquimia entre o poético e o não poético, conceitos apresentados pelo próprio autor. E, a partir disso, compreender os procedimentos poéticos literários, traçar um paralelo entre poesia e história, e investigar como as diferentes histórias latino-americanas se entrelaçam nessa obra. Então é isso. Aqui as nossas referências. Muito obrigado pela sua atenção.